você tem dificuldade para ler a Bíblia. E quando finalmente pega para ler, muito do que você leu, você fica sem entender. Eu estou aqui para te ajudar. Eu vou ler e te explicar. Fala, cristãos! Luciano Dionísio aqui, bora pro texto. Vamos começar por Mateus, o Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 1. Estes são os antepassados de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Nós temos aqui no início já a genealogia. Genealogia é falar dos parentes antepassados, sabe a árvore genealógica? Então, que Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Então nós temos aí Davi, retrocedendo mais um pouco, temos Abraão. Sabemos que Jesus Cristo é da linhagem de Davi e Davi da linhagem de Abraão. E aí ele vai começar então a falar do patriarca Abraão, aquele que foi chamado lá da sua terra para deixar seus parentes e ir para um local que Deus iria mostrar, Abraão. E aí o versículo 2 vai falar assim: Abraão foi pai de Isaque, certo? Abraão gerou a Isaque. Isaque foi pai de Jacó. Jacó foi pai de Judá e seus irmãos. Observe que aqui foi emitido Esaú. Por quê? Esaú não faz parte da linhagem de Jesus. Por isso, Esaú não vai entrar aqui. É Jacó. Então, Abraão gerou a Isaque, Isaque gerou a Jacó e Jacó gerou seus filhos. E vocês sabem que os filhos de Jacó vão dar origem às tribos de Israel. Versículo 3. Judá foi o pai de Pérez e Zerá, e a mãe deles foi Tamar. Pérez foi o pai de Esrom, Esrom foi o pai de Arão. Arão foi o pai de Aminadab, Aminadab foi o pai de Naasson, Naasson foi o pai de Salmão. Se torna um pouco estranho ficar lendo esses nomes, mas é necessário que você leia, porque existem informações interessantes sobre a origem de Jesus Cristo nesse primeiro capítulo de Mateus. Não podemos passar batido por esse capítulo. Salmão foi o pai de Boaz e a mãe deste foi Raabe. Boaz foi o pai de Obed e a mãe deste foi Ruth. Obed foi pai de Jessé. Chegamos em Jessé. Sabemos que Jessé é o pai de Davi. Agora, vocês observaram que tem o nome de duas mulheres aqui, Raabe e Ruth. Elas não deveriam estar na genealogia de Jesus, mas estão. Por quê? Porque tornaram-se parte da história de Israel. Raabe, aquela que ajudou aqueles dois espias quando entraram em Jericó, e Ruth, a nora de Noemi, certo? Duas mulheres que não deveriam estar na genealogia de Jesus, mas estão. Jessé foi o pai do rei Davi. Davi foi o pai de Salomão e a mãe deste foi a viúva de Urias. Observe que não fala do nome dela, mas diz da viúva de Urias. E não vamos entrar aqui na questão dessa história, mas mais uma vez, é uma mulher que aparece na genealogia, mas que não deveria estar aqui, levando em conta o seu histórico. Assim como Raabe, assim como Ruth, Betseba não deveria entrar na genealogia de Jesus por conta do seu histórico. E é claro que isso aqui tem um aprendizado muito interessante sobre a questão da misericórdia e da graça de Deus sobre essas mulheres. Salomão foi pai de Roboão, Roboão foi pai de Abias, Abias foi o pai de Asa, Asa foi o pai de Josafá, Josafá o pai de Jorão, Jorão foi o pai de Uzias. E vai nessa sequência. Não despreze essa genealogia, esse primeiro capítulo de Mateus.
É importante que saibamos sobre isso. Uzias foi o pai de Jotão, Jotão foi o pai de Acás, Acás foi o pai de Ezequias, Ezequias foi o pai de Manassés, Manassés foi o pai de Amon, Amon foi o pai de Josias. Todos aqui são reis do Reino do Sul. Josias foi o pai de Jeconias e seus irmãos, nascidos na época do exílio na Babilônia. Após o exílio, Jeconias foi o pai de Salatiel. Salatiel foi o pai de Zorobabel. Veja, outra informação interessante. O que? Após o exílio. Então, é outra história que está no Antigo Testamento e nós vemos então Zorobabel. Zorobabel que retorna do exílio da Babilônia, o exílio de 70 anos. Zorobabel, ele tinha sangue da linhagem real. E por isso Zorobabel aparece aqui, ele sobreviveu, sangue real sobreviveu aos 70 anos de exílio na Babilônia. E no versículo 13 continua assim: Zorobabel foi o pai de Abiúde, Abiúde foi o pai de Eliaquim, Eliaquim foi o pai de Azor, Azor foi o pai de Sadoc, Sadoc foi o pai de Aquim, Aquim foi o pai de Eliúde, Eliúde foi o pai de Eleazar, Eleazar foi o pai de Matã, Matã foi o pai de Jacó, mas não confunda esse Jacó com aquele Jacó filho de Isaac. Jacó foi o pai de José. Olha quem é esse Jacó. Esse Jacó é pai de José, que foi quem? Marido de Maria, a mãe de Jesus Cristo, o Messias. E aí você pode estar se perguntando, tá, mas espera aí. Jesus Cristo não tem sangue de José. Mas essa explicação fica por uma outra ocasião. Aqui é a leitura com explicações mais simples, ok? Isso aí já é uma coisa um pouco mais complexa e nós iríamos sair da proposta, que é ler esse primeiro capítulo aqui de Mateus. Versículo 17. Assim houve 14 gerações desde Abraão até o rei Davi. Observa esta informação importante. De Abraão até Davi, 14 gerações. 14 desde o tempo do rei Davi até o exílio e 14 desde o exílio até Cristo. É outro assunto interessante, mas não é o foco disso daqui. São assuntos que a gente pode estar falando numa outra oportunidade. Eis os fatos relativos ao nascimento de Jesus Cristo. Agora, são alguns fatos sobre o nascimento de Jesus Cristo. Quais? Maria, sua mãe, estava comprometida para casar-se com José, ok? Isso aí a gente entende que Maria, muitos vão dizer que ela era uma jovem na casa aí dos seus 14, 15 anos, né? Uma adolescente aí. Então, Maria já estava comprometida com José, mas enquanto ela ainda era virgem, ficou grávida pelo Espírito Santo. Então José, seu noivo, sendo um homem justo, decidiu romper o noivado, mas em segredo, porque não queria desonrar Maria publicamente. Ele estava deitado em vigília, pensando nisso. Depois dormiu e teve um sonho. Aí olha o que aconteceu no sonho. Viu um anjo do Senhor de pé ao seu lado que disse: José, filho de Davi, não tenha medo de tomar Maria como sua esposa, pois a criança que está no ventre foi concebida pelo Espírito Santo. Então, José pensava que Maria tinha desonrado ele, que Maria tivesse tido relação com outro homem, e José poderia ter trago isso a público, quando diz que ele iria deixá-la em segredo para não escandalizar. É isso,
Ele pensava que ela tinha o traído, ficado grávida, e aí ele iria embora sem fazer nenhum escândalo, para poder não causar nenhum mal para ela. Mas o anjo vem e fala, não, ela não está grávida de um outro homem, ela está grávida do Espírito Santo. E ela dará à luz um filho, que será chamado Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Então aí o anjo vem e diz, olha, ela está grávida do Espírito Santo e essa criança vai se chamar Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Isso aconteceu para que se cumprisse a mensagem que o Senhor tinha dito pelo seu profeta. E aí ele vai, Mateus aqui no caso, está citando uma passagem do Antigo Testamento. Ouçam, a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, que será chamado Emanuel, que significa Deus conosco. Quando José acordou, fez como o anjo do Senhor tinha mandado e trouxe Maria para casa como sua esposa. Então veja, no lugar dele ir embora e deixar Maria, ele, pelo contrário, agora com a orientação do anjo, ele pegou Maria e já levou Maria para sua casa como sua esposa. Porém, José não teve relações com ela até o seu filho nascer e ele deu-lhe o nome de Jesus. Então, eu espero que essa leitura desse primeiro capítulo tenha te ajudado a compreender um pouco sobre essa questão da genealogia. Muitas pessoas acabam pulando essas genealogias e eu quero dizer para você que você não deve pular as genealogias, tá bom? Então, se esse vídeo foi interessante para você, não esqueça de deixar o like e se inscreva no canal. Deus abençoe.